do erro faz parte da vida. Quando nós falamos do mal, o que é o mal? Kardec vai resolver a questão do mal dizendo que o mal é tudo aquilo que não está de acordo com as leis de Deus. Toda vez que você coloca, que o homem se coloca como centro do universo, ele tira Deus e ele se coloca, ele começa a infringir as leis de Deus, porque ele se tira da posição de igualdade para se colocar na posição de orgulho. O que é orgulhoso? Eu sou melhor do que todo mundo. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso, ele acha que ele é melhor do que os outros. Se a gente mantém Deus no centro, significa que se para mim Deus é o centro do universo, eu sou igual a todos os outros. Então, quando eu erro, se eu fizer assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Se eu soubesse que isso iria acontecer, se eu soubesse das consequências disso, eu não tinha feito. Meu Deus, que bobagem que eu fiz, eu pensei que isso era dessa maneira, mas não é. Ou seja, o erro faz parte do aprendizado. Nós podemos errar por incompetência, nós podemos errar porque nós achávamos que nós iríamos conseguir, que tínhamos habilidade e na verdade não tínhamos, né? Imprudência, imperícia. Isso não é o mal. Errar, levantar e cair faz parte do aprendizado. O mal é quando eu conscientemente, o Haroldo Dutra Dias tem uma palestra dele que ele fala sobre isso, que lá quando o homem resolve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade aquela visão figurativa, né, simbólica da Bíblia, está dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal não é você tomar ciência do que é certo e do que é errado. Isso faz parte da evolução moral. O conhecimento do bem e do mal, e o que nos atrapalha é a palavra conhecimento. Porque lá no hebraico, e o Haroldo é craque nessa questão de traduções, né, bíblicas, do hebreu arcaico, do grego arcaico, a palavra conhecimento significa ditar regra, significa se impor. Então, tomar conhecimento da árvore do bem e do mal significa quando você quer fazer a regra. É mais ou menos o seguinte, vamos jogar xadrez. A gente começa a jogar xadrez, aí você tem o cavalo lá. O cavalo ele anda em L. O movimento do cavalo no xadrez é um movimento em L. Aí você fala, não, mas o meu cavalo anda como uma dama. Você fala, não, peraí, você não sabe jogar xadrez? Não, eu sei jogar xadrez. Mas no meu xadrez, o cavalo anda como uma dama. Eu não concordo com essa regra. Eu conheço a regra, mas para mim está errado. Vai ser agora do jeito que eu quero. Isso é o mal. Isso é a queda espiritual. Quando você dolosamente, quando você com conhecimento do objetivo, são os chamados crimes dolosos, você sabe o que aquilo ali vai acarretar, mas você quer aquele resultado. Porque você entende que eu não concordo com as regras de Deus. Para mim, isso que ele fala que é mal, para mim é bom. E o que é bom, para mim é mal. Isso é a queda espiritual. Isso é o mal. Errar, sem ser de maneira dolosa, com imperícia, incompetência, fui displicente, não acreditei que poderia, faz parte da vida. Por isso que ele está falando aqui. Seria possível o espírito que não pratica o mal, ele precisa reencarnar também? Sim, ele precisa. Porque a encarnação faz parte da vida. E veja só que Kardec, como pedagogo, até agora ele não levantou a bola da reencarnação. Ele quer saber pura e simplesmente para que a gente precisa vir para a Terra. Aí ele vai chegar lá, e ele contando apenas com essa ideia da vinda, ele vai perguntar assim, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então qual é a dúvida de Kardec? Dá tempo numa vida só? Fazer tudo, evoluir? Não dá. Então se ela não tem tempo, ele está contando só com a possibilidade de só ter uma vida. Se ela não tem tempo, como é que ela faz para acabar de fazer isso? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então ele vai sofrer a prova de uma nova existência. E claro, 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias.
Então aqui, o item 25 do Evangelho, ele vai se referir exatamente a isso, a necessidade que nós temos de reencarnar. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados são sujeitos a sofrê-la? Não, não é um castigo. A reencarnação é um caminho natural porque existe um determinismo divino. Nós espíritas só acreditamos, só consideramos um determinismo. Só uma coisa está escrito, só uma coisa é destino, todos nós seremos felizes. É um determinismo divino que todos nós evoluiremos, todos nós um dia seremos Cristos. Foi o próprio Jesus que disse: serão deuses, farão o que eu faço muito mais, basta querer. Agora, o tempo que cada um vai levar, aí é por nossa conta. Por quê? Porque o mérito da evolução, Deus quis que fosse nosso. Deus quis que fosse nosso. Tem uma visão muito, muito bela de Santo Agostinho, lá quando Santo Agostinho era o filósofo da igreja, no século IV, não quando aqui já como um dos orientadores da codificação, porque um dilema filosófico da religião é o seguinte: Deus existe? O mal existe? Porque se o mal existe, é incoerente você dizer que Deus existe, já que nós estamos dizendo que Deus para ele ser Deus, os espíritos dizem a Kardec o seguinte: olha, você não tem a menor noção do que é Deus. Os espíritos falam mais ou menos isso para Kardec. Vocês não têm a menor possibilidade de entender, de deslumbrar o que é Deus. Mas para vocês, diante da pouca evolução de vocês para a compreensão de Deus, se vocês disserem que Deus é onipotente, onisciente, presciente, soberanamente justo e bom, se vocês disserem que Deus é infinito em todas as perfeições daquilo que vocês entendem como imperfeição, já está bom, já dá uma vaga ideia do que é Deus. Mas Deus é muito mais do que isso. O que eles dizem? É como se um cego precisasse ser explicado o que é a luz. Como é que você explica para um cego de nascença o que é a luz? Ele não tem percepção para entender. Mas a gente entende que para Deus ser Deus, ele tem que ser onipotente e onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Por ele estar em todos os lugares, ele sabe de tudo. E por ele estar em todos os lugares e saber de tudo, ele é a única potência. Ele é a maior potência. Nada se iguala a Deus, senão ele deixa de ser Deus. Se ele não tiver um desses atributos, ele não é Deus. Tudo bem. E ele ainda por cima é infinitamente justo e bom. O que é o infinito? A gente pode dizer que essa parede aqui, esse pedaço da parede é branco? Pode, mas a gente pode dizer que ela é infinitamente branca? Não, porque está cheio de tocinho aqui, ó, que vai macular. Deus é infinitamente bom. Não tem como deixar ali escapar nada de maldade dele. Nada. Então, como é que se ele está presente em todos os lugares, se ele é onipresente, como é que o mal existe? Se Deus existe, o mal não pode existir. Esse é um dilema filosófico da história da religião. Foi resolvido aqui com Kardec, quando ele define lá o que é o bem e o que é o mal, mas Santo Agostinho já resolveu lá, deu uma explicação filosófica muito interessante, trazendo lá nas Confissões de Agostinho. Ele vai dizer o seguinte, essa questão de Deus nos dar essa questão de nós termos o mérito da evolução. Ele diz que Deus, por amor, pelo seu imenso amor a nós, ele permite que nós sejamos nós. Porque na explicação que Santo Agostinho dá aqui no Livro dos Espíritos, o mal ele não existe como causa. O mal existe, mas como consequência. Consequência de quê? Da não observação das leis de Deus. O mal não tem a causa em Lúcifer lá, o portador da luz, no diabo, diabolô, em grego, Satanás em hebraico, que significa, sabe o quê? Adversário. Você se torna o adversário de Deus quando você vai contra Deus. É o adversário. Não tem um ser que vai fazer você se tornar uma pessoa má. Pela isso, não tem. Você se torna quando você vai contra as leis de Deus. Você se torna o adversário. Deus permite? Permite. Não por muito tempo, mas permite. Permite por quê?
Porque Ele nos ama. Porque Deus, por amor a nós, permite que nós sejamos nós. Porque se eu viesse aqui para dar aula aqui de reencarnação, seria uma aula perfeita? Nunca será. Nunca será, porque perfeito só Deus. Mas eu mando um WhatsApp para Deus. Pô, Deus, quebra o galho aí, o pessoal lá do Caminho da Luz é gente boa. Então, bem, hoje dá para você ir lá me ajudar a dar aula, para a aula ficar perfeita. Aí Deus dá, chega aqui, aí Deus vai ficar aqui do meu lado. Aí eu começo a falar, Deus fala, para aí, está errado. Fala assim, assim, assim. Aí eu vou corrigir. Aí eu falo a segunda frase, Deus, opa, peraí, está errado também, corrige. Vai ficando perfeita, não vai? Mas é minha aula. Não. Aula de Deus. Não seria eu. Então Deus, numa explicação poética, filosófica de Santo Agostinho, lá no século IV, permite que nós sejamos nós por amor. Ele se afasta. Ele deixa a gente fazer as travessuras, claro que com uma certa liberdade vigiada. E aí nós vamos fazendo aí, dando cabeçada para lá, para cá, erra aqui, erra ali, e assim a gente vai, porque Deus permite que nós sejamos nós. E quando a gente escuta Santo Agostinho falar isso, dá uma vergonha, né, de se olhar no espelho, porque como a gente exige dos outros, né, que os outros sejam do jeito que a gente gostaria que eles fossem. Sabe como é o nome disso em filosofia? Tirania. Nós somos tiranos. O tirano é aquele que acha que a minha felicidade é a felicidade de todo mundo. Porque se eu sou feliz, eu corro na praia todo dia, eu sou feliz assim, todo mundo tem que correr na praia. Porque eu agora tenho um grande amigo que virou vegano, perdeu 40 quilos, ele infartou 3 vezes, eu encontrei com ele e falei, Ricardo, filho da dona Neide. E o Ricardo virou vegano, 40 quilos mais magro, não tinha me falado, eu falei, como é que você fez? Ele virei vegano. Poxa, muito bom. Ser vegano foi bom para ele? Foi excelente. Agora, ser vegano é bom para todo mundo? Aí a pessoa começa a achar que todo mundo tem que ser. O nome disso é tirania. Mas se Deus permite que nós sejamos nós, quem sou eu para querer que a outra pessoa faça do jeito que eu quero? Isso é transferir conflitos e não transferir amor. Porque quem ama, quem se ama, sabe quem é perfeito. Logo, se eu sou imperfeito, eu permito ao outro que também seja. Então, a reencarnação vai nos dar a oportunidade de fazer isso. Portanto, a necessidade da reencarnação é uma necessidade evolutiva. Não é castigo. Não é castigo de Deus. Pelo contrário, é oportunidade. Oportunidade de crescimento. Oportunidade de eu fazer aquilo de melhor. E qual é o limite disso? Eu tenho que reencarnar a minha vida inteira, que é o outro item? Não. Eu vou fazer isso enquanto eu necessito fazer. A visão que o item 24 aqui dá, ele dá uma visão material. Ele vai dizer o seguinte: os espíritos reencarnam no planeta para tomar um instrumento necessário à evolução de acordo com aquele planeta. Significa o seguinte: se eu vou fazer um mergulho dentro d'água, eu preciso de um traje de mergulho, de um escafandro. Mas quando eu volto para a minha situação normal, que não é debaixo d'água, eu tiro aquele traje. Então, quando o espírito mergulha para aprender, para a escola, que são os planetas inferiores, ele precisa de um traje adequado para fazer aquilo. E ele só vai fazer isso enquanto for necessário. Aqui no Evangelho, ele coloca que a reencarnação, ela só vai ser necessária em planetas inferiores. Porque à medida que eu vou aprendendo, à medida que eu vou me burilando, o meu perispírito, que é o corpo espiritual, ele vai se melhorando e o meu corpo físico também vai se modificando do ponto de vista material. Quer ver uma coisa interessante? Kardec aqui fala numa nota de rodapé, como eu já citei, que Júpiter é um planeta mais evoluído do que o planeta Terra. E aí, Júpiter eles chamam de um gigante gasoso. Júpiter é uma bola de gás, uma bola gigantesca de gás. É um planeta gasoso. Mas Kardec fala que tem vida. Os espíritos falam a Kardec, muito na Revista Espírita, aqui só numa nota de rodapé, que há vida em Júpiter e é um planeta mais evoluído. Então veja, as condições materiais do planeta já começam a ser condições mais etéreas, menos materiais. Portanto, para ir para um planeta desse, ele já não precisa de um corpo tão denso. Portanto, o limite da reencarnação é o limite de até que ponto eu preciso reencarnar num planeta ainda tão material, tão denso.
que à medida que eu vou evoluindo, eu tenho menos necessidade, eu vou para planetas mais evoluídos, e chega um determinado momento que a minha indumentária carnal já não é mais uma indumentária carnal. Ele diz que ela se torna tão fluídico, o corpo físico se torna tão fluídico, que ele se confunde com o perispírito. Então, praticamente, já não é mais uma encarnação, tomar a carne. Os espíritos nesses planetas mais evoluídos, mundos ditosos, mundos felizes, eles têm uma indumentária física que permite a eles, inclusive, ir aonde eles quiserem. Ir a outros planetas que eles sejam chamados para ajudar, para auxiliar. Então, o limite da minha encarnação, fisicamente falando, é esse. À medida que eu evoluo, fisicamente o meu corpo vai se tornando mais fluídico. Nós podemos pensar nessa questão de reencarnação, há uma maneira muito interessante que a professora Nete Guimarães faz. Ela falando dessa questão de encarnação, ela faz uma pergunta muito interessante, né? Principalmente as mulheres. Né? Amor. A nossa meta é o amor. Jesus não fala para os que amam. Ele fala para os que ainda não amam e propõe regras morais. O que é a moral, filosoficamente falando? O que é moral? Moral, a gente tem a impressão que moral é um conjunto de regras que cerceiam a nossa liberdade de agir. Eu não faço isso porque isso é imoral. Isso não tem nada a ver com moral. Pelo contrário, moral é justamente quando nós temos liberdade para agir. Liberdade para escolher aquilo que é melhor para a minha vida. Então, se eu tenho aqui uma câmera me filmando, e eu resolvo levar esse livro aqui para casa, eu não levo porque tem uma câmera me filmando, isso não é moral, isso é medo. Agora, se não tem ninguém aqui presente, eu posso botar o livro dentro da bolsa e levar e ninguém vai saber, aí eu escolho se eu levo ou não levo, isso é moral. Liberdade para fazer. Então, as ações recomendadas por Jesus são ações morais, e aí, se a gente parar para pensar, moral é pensamento. Jesus sempre chama a nossa atenção para pensar. Pense antes de fazer. Então, se moral é pensamento e amor é sentimento, moral e amor são coisas diferentes? Sim. Porém, diretamente conectadas. Porque qual é a maior orientação moral que Jesus não dá? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus quer dizer mais ou menos o que a filosofia cristã realmente coloca aí como matéria disciplina didática. Jesus quer dizer o seguinte: se você não ama, haja como se amasse. Eu não amo mais a minha esposa, porque são 20 anos de casamento. Né? Naquela época eu era apaixonado, era muito novo. Né? Então, no início, aquele amor romântico, né? Eu ia no banheiro e quando eu acendia a luz, eu via o rosto dela no espelho do banheiro. Quando o banheiro lá embaçava, lá no box tinha um coração, como tem uma música de sertaneja que fala nisso, né? Um coração com uma seta atravessada. Então, naquela época, se aparecesse alguma menina aí, me dando alguma condição, querendo sair comigo, mas não tinha nem porque eu amava. Porque olha só, o amor não tem escolha. O amor não tem letra B, o amor só tem letra A. Você faz por amor, ele não tem outra alternativa. Imagina você chegar para uma mãe dando de mamar o filho e falar assim: mãe, parabéns por estar cumprindo o seu dever moral de amamentar o seu filho. Ela vai falar: você está completamente louco. Eu não estou dando de mamar o meu filho por dever moral, eu estou dando porque eu amo. O amor não tem letra B, você faz por amor. Agora, se você não ama, quando nós não amamos, qual é o recurso que nós temos? Precisa ser canalha porque não ama? Porque agora, 20 anos depois, eu já não amo mais a minha esposa como eu a amava. Não quero provocar nenhum, né? Outro dia tinha um casal que estava noivo, isso quase deu um problema, né? Mas você já não ama mais como amasse, porque agora apareceu lá uma pessoa e seria aquela exclusividade que você tinha pela esposa, pelo marido, hoje já não tem mais o menor sentido. Hoje seria muito legal dar uma variada, experimentar outras coisas, né? Faço ou não faço? Olha só, naquela época não tinha faço ou não faço.
Porque naquela época você amava. Não tinha a letra B. Agora você está na dúvida. Agora você está na dúvida, porque eu já não amo mais. Mas se não ama, tem que ser canalha? Entre o amor e a canalice tem a moral. Você vai pensar o seguinte: não, eu já estou junto há muito tempo, nós já passamos por tanta coisa junto, é uma amiga que eu tenho, é um amigo que eu tenho, mas olha só quantas considerações, quanta coisa você está pensando para não trair. Naquela época você não traía porque você amava. Agora você não trai porque você é fiel. Fidelidade não é amor, é uma prerrogativa moral. Porque agora você está pensando, agora você está usando o pensamento para tomar uma decisão. Eu estou dizendo, Jesus não fala para quem ama. Quem ama já tá feito, não precisa mais. Ele fala para quem não ama, e ele está dando a receita para você chegar ao amor, porque a moral é fazer aquilo que você faria se você amasse. O perdão. O que é o perdão? O perdão é, eu odeio a pessoa. Odeio. O que eu faço? Mato? Dou um tiro? Prejudico? Não. Se você odeia, como é que eu tenho que me comportar com aquela pessoa? O perdão é, você vai se comportar com ela como se amasse. Você não ama, mas você vai pensar e você vai se comportar como se amasse. Essa é uma prerrogativa moral. E a prática da moral, o pensamento leva ao sentimento. A minha esposa, agora minha esposa de verdade mesmo, ela, logo quando eu comecei a namorar com ela, eu sou um cara que sempre gostei de rock nacional, Paralamas de Sucesso, Legião Urbana, e ela sempre gostou de pagode. E ela me chamava, vamos assistir o show de pagode lá no Circo Voador, nem sei se ainda funciona, né? Vai ter para frente, pagode no Circo Voador, não combina, mas eu ia lá amarradão e comprava o ingresso. Não queria nem saber o que eu ia assistir. Não queria nem saber. Hoje em dia ela chama para ver Péricles no Olaria Atlético Clube. Eu agora vou, mas não é mais por amor, é tolerância. Tolerância. Porque agora eu falo, poxa, vamos ficar em casa, tem Netflix, vamos encontrar, não, quer ver Péricles no Olaria Atlético Clube. Agora eu vou, por quê? Porque tem que levar em consideração, né, que ela também faz o que eu quero. Então veja que quando você está pensando, você está no campo da moral. Quando você faz sem pensar, você faz por amor. E aí a pergunta interessante que a Net faz é o seguinte: qual é o amor? Qual é o melhor amor? Qual é o amor mais perfeito? É o amor de marido ou é o amor de filho? Só para, antes, conferir uma coisa: nós somos todos espíritas. Todo mundo aqui é espírita. Então nós conhecemos os princípios básicos da doutrina espírita. E aí, meninas, qual é o amor mais perfeito? É o de marido ou é o de filho? O marido sempre perde, né, gente? O marido perde para o filho de goleada. Perde para a mãe. Não, minha mãe. Então, perde para o pai, perde para a irmã. A minha esposa, ela tem uma ligação com a irmã dela que só a reencarnação mesmo explica. As duas passam o dia inteiro no WhatsApp e mandando declaração, e ela coloca assim às vezes: a minha irmã é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu falo, pelo menos eu sou o segundo, né? O segundo. E aí o amor mais, né, vocês concordam que é o de... Eu concordo também que o amor de filho, né, é um amor mais puro. O amor de filho é um amor mais puro, né? Sem falar da questão do preconceito, né? Porque o homem, o marido, ele não é seu de primeira mão. Se ele tivesse sido o primeiro namorado, primeiro ele foi da mãe dele. Então não é seu. O meu filho é meu filho. Né? É meu filho. Então, o amor de filho, todo mundo concorda que é um amor mais puro? Espíritas, todos nós, estamos falando de reencarnação. Será que nós acreditamos em reencarnação de verdade? Ou a reencarnação é uma teoria muito bacana, muito bonita, mas que nós não temos aplicação na vida prática nenhuma. Nenhuma aplicação na vida prática. A imortalidade da alma, nós nos entendemos como espíritos imortais? Então por que a gente corre o dia inteiro, a gente se preocupa, a gente cria conflitos que depois a gente vai ver que não tinha a menor razão de ser? Então pensa o seguinte, vamos dizer que tem o pai, a mãe e o filho.
Aí vocês sabem que a gente morre. A reencarnação, ele fala aqui que é um estado temporário. Temporário. Porque o limite é o quê? É a evolução. Ele fala que o limite é o espírito puro. O espírito puro não reencarna mais. Ah, mas Jesus reencarnou em missão. E dizem que ele teve muito trabalho para fazer isso. Para adensar o perispírito e conseguir tomar um corpo físico. Fez por amor a nós. Então, marido, esposa e filho. Acidente de trânsito, vocês sabem que mata mais do que guerra no mundo. E aí um acidente de trânsito acontece, morre o pai, a mãe e o filho. E aí vai reencarnar de novo. Só que na hora de combinar a reencarnação, a mãe vai voltar como mãe, só que o filho volta como pai, vai casar com ela. E o pai volta como filho. E agora? Quem que vocês amam mais? O filho ou o marido? Quando nós amarmos o nosso filho, igual a gente ama o nosso marido, igual a gente ama o mendigo da rua, a gente não reencarna mais. Está longe, né? Para nós finalizarmos com uma história real, falando da Joana e do Divaldo, né? Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, na época de Jesus. Na época lá do martírio dos cristãos, ela foi Joana de Cusa. Ela foi pega pelos romanos junto com o filho, colocado um dentro de uma estrutura lá para acender uma fogueira, ela num, o filho no outro. O romano chegou para ela e falou assim: você abjura Jesus, que eu solto teu filho. Se abjurar Jesus, eu solto teu filho. Você não, você vai morrer. Mas o teu filho se salva. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os nazistas faziam isso. Originou um filme, um livro e um filme chamado A Escolha de Sofia. Os nazistas pegavam lá, tinha 3 filhos e falavam: escolhe um para morrer, para a mãe. E aí a Joana de Cusa falou: eu não posso, eu não consigo. E o filho falou: mas mãe, você vai morrer, mas pode me salvar. Você acha que Jesus vai ficar chateado com isso? Jesus vai ficar chateado? Eu não posso, eu não consigo. Talvez se ela for explicar hoje, a Joana de Ângeles agora, ela vai dizer: eu tenho convicções que eu não abro mão. Uma das convicções é saber da reencarnação, saber que a morte não existe, porque ela não abjurou Jesus, os 2 filhos foram para a fogueira, mas ninguém morreu, porque a morte não existe. A Joana de Cusa é a Joana de Ângeles, e o filho é o Divaldo. Então não há morte, só há vida. Como dizia Jesus, é só vida e vida em abundância. E na manhã esplendorosa do 3º dia, ele provou que a morte não existe. Então, nas dificuldades do dia a dia, sejamos nós quem pensa profundamente nele e poderemos escutar aquela voz no fundo do peito que até hoje fala assim: ó, vinde a mim, todos vós, e aprendei comigo que sou humilde e sou justo de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Muita paz, sempre muito prazer.